Good morning, my sweeties! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso extensivo SPSEX. Hoje nós faremos a correção do nosso simulado, right? Hey, Nicolas, bem-vindo! Faremos a correção do nosso simulado, tá? A gente vai passar por todas as questões aí, comentando tudo em detalhes, ok? Tirando dúvidas, relembrando as nossas técnicas aí para otimizar tempo na hora da resolução. Lembrando que não é só a gente acertar a resposta correta, é acertar a resposta no mínimo de tempo possível, né? Bem-vindo, João Paulo! Good morning! Sweeties, esse texto aqui, ele foi tirado da bbc.com, tá? Foi um pouquinho maltratado esse simulado. Vamos ver, gente, o que aconteceu aqui. Esse texto é porque eu fiz uma colagem aqui, tá? Para a gente não ficar corrigindo lá em PDF, que eu acho que às vezes não fica muito legal. A Titia fez um recorte das questões, então aqui acabou. Doeu na... Gente, eu judiei muito nesse. My gosh. Eu vou pegar mais leve no próximo, prometo. Não de trazer uma coisa muito fácil, mas pelo menos assim, pra vocês não ficarem chateados, viu? Mas vamos lá. Pega não? Pode continuar puxando? Mantém? Sirius, olha só, esse texto eu tirei da bbc.com e eu vou explicar para vocês, assim, a lógica por trás disso, da escolha dos meus textos, tá? No ano passado, a Prep trouxe a Rainha do Gambito, que era uma série famosa. Nesse texto aqui, eu procurei lá na BBC alguma coisa que tivesse a ver com, né, com filmes, com séries, e eu achei esse aqui, que é The Godfather. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse filme, chama O Poderoso Chefão. The Godfather. Só que, né, a gente tem as traduções aí no Brasil que nem sempre correspondem aos títulos originais. No português, Godfather significa padrinho. Quando vocês fizeram a lista, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando vocês fizeram a lista de pronomes, eu usei esse nome aqui, The Godfather, que é um filme. E aí o pronome relativo, só voltando na lista de pronomes, tá? Só para recordar isso aqui. Vocês tomarem cuidado também, que isso pode cair em prova. Na lista de pronomes, isso aqui lá na lista de exercícios, lá no comecinho do curso de pronomes, é porque foi uma coisa que muita gente me perguntou. Tava assim, The Godfather, vírgula. Aí você tinha que completar com um pronome. Letra A, who, letra B, which, por exemplo. Nessa questão, você teria que marcar o which. Por quê? The Godfather é o nome de um filme. Se Godfather fosse padrinho, ele teria que aparecer com letra minúscula, porque os membros da família, eles não são usados com letras maiúsculas na língua inglesa. Então, naquela questão de pronomes, era desse filme aqui que a Titi já estava falando, ok? O primeiro e o segundo são bons, o terceiro nem tanto. Nick, você acredita que eu não conheço esse filme? Eu nunca assisti? Eu sei que ele é bom, eu sei que é um clássico, mas eu nunca assisti, gente. E essa é uma matéria muito interessante que fala o seguinte, O Poderoso Chefão. Have we misunderstood America's greatest film? Nós entendemos errado o melhor filme da América? Quando a gente quer falar de melhor, nós podemos dizer que é the best ou the greatest. Então, esse the greatest, porque a gente não fala o mais ótimo, né? Mas é o melhor também. E misunderstand, só lembrando aqui formação de palavras, porque o título é importantíssimo para a PrEP, né? Understand significa entender. Ana Lu, bem-vinda! E esse miss, ele significa de forma errada. Então, misunderstand significa entender de forma errada. Ou seja, você não captou a verdadeira mensagem. E misunderstood, o que acontece? Verbos no passado são importantíssimos a gente conhecer, né? Understood é o passado de understand, é entendeu ou entendemos. Então, será que nós entendemos errado o melhor filme da América? Good morning, my dear! Na número 1, questão aqui de palavras, significado de palavras. Isso aqui cai isso aqui despenca, né? In the sentence, but have we overlooked a key element? A palavra overlooked significa
Bom, aqui, lá no nosso primeiro parágrafo, né? Have we overlooked? Isso aqui está ligado ao título. 50 years, 50 anos depois de sua estreia, Francis Coppola, né, o filme clássico de gangue do Francis Coppola ainda é considerado uma das maiores artes feitas sobre os Estados Unidos. Mas será que nós overlooked um elemento chave? Se pergunta Nicholas Barber. Gente, isso aqui, o que que acontece? O que que é over? Over dá uma ideia de acima, de extra, não é? E esse look, ele significa olhar. Então, seria tipo um olhar extra para alguma coisa? Não. Nem sempre essa formação de palavras, ela pode ser levada ao pé da letra. Na grande maioria das vezes ela funciona. Mas eu coloquei esse verbo aqui de propósito para a gente ficar atento. Desmembrar palavras funciona? Muito, só que nem sempre isso acontece. O importante é você olhar o contexto também para ver se aquilo faz sentido. Sabe o que significa esse verbo na língua inglesa, que por sinal já caiu em outras provas? Não na PrEP, mas já caiu em outras provas de concursos. Se não me engano, foi da EAR. Overlook, gente, significa negligenciar. Negligenciar, deixar passar algo importante, tá? Deixar passar algo importante. Isso é overlook, ok? Overlook. Pois é, isso aqui parece que é olhar repetidamente, né? Olhar muito, olhar demais, um olhar extra, mas não é. E onde que eu vou buscar a minha resposta? Review, parece isso também, mas, gente, onde que eu vou buscar a minha resposta? A minha resposta está no título, para me ajudar a entender o significado dessa palavra. Olha, The Godfather. Será que nós entendemos errado o melhor filme da América? Se nós entendemos errado, é porque nós deixamos passar um elemento chave. Olha, we overlooked a key element. A gente deixou passar um elemento chave e por isso pode ser que a gente tenha entendido errado. Olha como que está ligado ao título. Então, cuidado com essas palavrinhas que a PrEP pede, tá? Peguei um pouquinho pesado? Talvez um pouquinho, mas isso aqui poderia cair na banca, tá? Poderia. Vocês se lembram que eles já colocaram as palavras sensible e sensitive, falso cognato? Aquilo também pega, né? Então, o que que ajudaria a gente a identificar o significado? O contexto. Isaac, bem-vindo, my dear. A letra A me fala que é fail to notice something. Falhar em notar algo, em perceber algo. Cuidado, notice é um falso cognato. Não é noticiar, né? É notar, perceber. Letra B, olhar para algo repetidamente. Letra C, perdoar um comportamento ruim, um mau comportamento. Essa palavra behavior significa comportamento, ok? Letra D, pay close attention to a situation, prestar muita atenção a uma situação. E letra E, revisar um ponto importante. Eu coloquei esse review de pegadinha, tá, gente? Esse verbo pode ser que vocês não tenham visto antes, pode ser que seja uma novidade, mas ele é um verbo muito importante na língua inglesa. Overlook, negligenciar, deixar passar uma coisa, sabe? Ah, tal pessoa fez uma coisa errada, mas eu gosto muito dessa pessoa, então eu, overlooked, deixei passar, tá? Deixei passar. Overlooked. Marquei letra E. Olha, letra D. Nick, olha só, essas duas aqui, principalmente a letra D e a letra E, foram pegadinhas, né? Porque esse over, ele dá essa ideia de acima. Então é você olhar acima, você tá ali, né? Parece que dá esse sentido, mas não. Overlook é negligenciar, tá? Por isso que a resposta correta é a letra A, e como a teacher mostrou aqui para vocês, a chave estava no título. Se nós entendemos errado, nós deixamos passar um elemento chave. Key, gente, significa chave. Pode ser tanto a chave física,
né? No sentido denotativo, chave para abrir porta, ou pode ser uma coisa importante, é um key element, detalhe. Isso aqui também pode cair na PrEP, né? Essa questão assim de palavras que são usadas no sentido conotativo e denotativo, que é uma delas, tá bom? Então, número 1, resposta correta é a letra A. Número 2, de acordo com o contexto, a parte que está faltando no terceiro parágrafo é... Suíri, vocês viram que eu peguei um trecho aqui que foi super parecido com a PrEP, né? Isso aqui, gente, pode não parecer, mas é uma questão de conectivo, sabia? Isso é uma questão de conectivo. Por quê? While vital. Então, esse aqui, o while, ele significa enquanto. Esse conectivo aqui, tá? Ele significa enquanto, e ele é usado para demonstrar contraste. Então, enquanto Vitor, Michael e seus amigos, eles têm a oportunidade de fazer planos e lidar com assassinatos, pour drinks, servir drinks e comer comida chinesa, as mulheres... Então, isso aqui está mostrando, gente, um contraste. Eu preciso mostrar um contraste entre homens e mulheres. O que os homens estão fazendo aqui nesse parágrafo? Os homens, eles estão se divertindo, né? Quando fala daquela parte de drinks, de comida chinesa, eles podem planejar e se envolver em aventuras, né? Então, eles podem ter essa coisa positiva no filme. Mas as mulheres, então eu vou buscar o oposto disso aqui, sabe? É como se os homens, eles tivessem um papel de destaque no filme, porque eles fazem várias coisas, né? Então eu vou procurar uma coisa que seja contraste ali, uma coisa que me indica um contraste com os homens. Na letra A, eu tenho o seguinte: The women in their lives play the roles of protagonists. As mulheres na vida deles têm papéis de protagonistas. Role, ter papel, tá? Tem papel de protagonistas? Não. Eu preciso encontrar uma frase que faça oposição aos homens. É eles que planejam, eles que fazem planos, acordos, né? Letra B. The women in their lives are the main characters. A letra B é a mesma coisa que a letra A. As mulheres nas vidas deles são as personagens principais. Gente, personagem principal e protagonista é a mesma coisa. Letra C. The women in their lives pose a big threat to their group. Então, as mulheres nas vidas deles, elas apresentam uma grande ameaça ao grupo deles. Threat significa ameaça. Não, elas não têm esse papel de importância. Letra D. The women in their lives are left to hold the baby. As mulheres nas vidas deles são deixadas para cuidar do bebê. Só isso no filme. E letra E. The women in their lives challenge other men. As mulheres nas vidas deles desafiam outros homens. Tanto na letra A, quanto na letra B, e na letra C e na E, eu mostro mulheres ali empoderadas, que estão fazendo ali, né, estão num equilíbrio. Os homens estão fazendo isso aqui, as mulheres estão fazendo isso aqui de importante. Teacher, mas cuidar de um bebê é importante. Sim, é importante. Só que esse verbo aqui fez toda a diferença. Are left, elas são deixadas. Elas são deixadas para segurar o bebê. Então, a partir do momento que eu falo que elas são deixadas, eu mostro que elas estão num papel inferior. Não que cuidar do bebê seja uma coisa inferior. É uma coisa muito importante, né? Muito difícil de se fazer, mas a partir do momento que eu usei esse verbo, elas são deixadas, significa que elas estão de fora ali da história principal. E esse conectivo, quando caiu essa questão na PrEP, de completar a lacuna, apareceu esse mesmo conectivo. Sabe qual texto que foi esse? Lembra que a gente já falou sobre um texto de uma mulher veterinária que ela reprovou num teste oral? Ela fez o teste no computador, ela precisava do visto para ficar com o marido dela no país, e ela reprovou.
mesmo o inglês sendo a língua nativa dela, em outro país. E a PrEP usou esse while, esse conectivo. Então, gente, isso aqui é uma forma que conectivos podem ser cobrados na SPSEX. Você tem que identificar, beleza, esse while me indica contraste. Então, eu tenho que achar uma frase que está contrastando com o que foi dito, tá? E nesse aqui, o verbo essencial era o left, tá bom? Então, resposta correta, letra D. Questão fácil? Não. Pode cair? Pode. E eu quero que vocês estejam preparadíssimos, tá? Número 3. Essa aqui foi de graça, né, gente? Entendido a ideia do texto? Ah, nice, Rafa. Nice. Agora ficou tranquilo? Olha só. Palavras importantes. Role, que é o papel de protagonista. Papel aqui no sentido de atuação e não papel físico, tá? De atuação. Outra palavra importantíssima, threat, ameaça. Viu? Ameaça. Challenge. Challenge significa desafiar, ou pode ser desafio também. Então, essas palavras aqui são importantíssimas. Outra aqui, né? Main, que significa principal. Right? Então, eu aproveito essas alternativas também para colocar muito vocabulário que é importante. Sabemos que PrEP, né, gente? Quem domina vocabulário na língua inglesa consegue até se virar muito bem na maioria das questões de gramática da PrEP. Vocabulário é o principal. Número 3. Qual dos verbos sublinhados no texto tem um tempo verbal diferente? Gente, esse aqui foi de graça, não foi? Vamos combinar? Esse came aqui, ele é passado. Ele é o passado de come, né? Stands, todos esses aqui são presente, né? Todos esses aqui nós temos simple present, e came é simple past. É simple past de come. A gente tem come, o passado é came, tá? Para dar um ânimo, né, Isaac? Para respirar, né? Respirar ali um pouquinho. Não, Nick, que é isso? Que é isso? Vocês acertaram outras aí também, né? Esse aqui é um tipo de questão que já apareceu na PrEP, desse jeitinho aqui, que pode aparecer de novo, né? Então, é legal, quando a gente vai estudando tempos verbais, eu volto nessa parte. Mas sabe aquela tabelinha de verbos irregulares? Então, tabela de verbos irregulares. Ela é importantíssima, tá? Quando a gente vai estudando tempos verbais, a teacher vai mostrar para vocês, mas quando vocês estiverem lendo textos também, achou uma palavrinha nova, viu que aquilo ali é verbo? Escreve em qual tempo verbal está aquele verbo. Se acontecer, por exemplo, você estava lendo um texto, aí apareceu came, você não sabia o que significava, foi a palavra que você escolheu para escrever no seu dicionário, eu sugiro que você coloque o verbo assim, olha, lá no seu dicionário, came, passado de come. Aí você escreve o significado de come, né? Vir. Ok? Número 4. Gente, esse texto aqui foi do Ed Sheeran, né? Shape of You, que é uma das músicas mais tocadas ever. Tem no dicionário. Ah, brilhou, Isaac. Gente, aqui eu peguei de uma música super famosa, Shape of You. Se não me engano, é a música mais streamada de todos os tempos. Eu acho que ela é recorde no Spotify. E teve um carinha que ele acusou o Ed Sheeran de plagiar o refrão. Aquela oh, I, eu não sei cantar. Mas ele acusou o Ed Sheeran de plagiar o oh, I dele no ritmo, né? Aí o que o texto está trazendo para a gente? Esse texto foi adaptado, tá? Eu mudei algumas coisas do TheGuardian.com, que é a queridinha da PrEP. Primeira coisa é a gente entender o título. Songwriter felt belittled in Ed Sheeran copyright fight. Então, o escritor de música, o compositor, né, melhor, ele se sentiu menosprezado, belittled, ignorado, menosprezado. O belittled, gente, vem da palavra little. O que é little? Pequeno. Então, ele foi diminuído, ele foi menosprezado na briga pelos direitos autorais com Ed Sheeran. Copyright, direito autoral. Vocês já devem ter ouvido muito, assim, youtubers falarem, eu não posso colocar essa música aqui porque tem copyright, né? Direito autoral. Então, esse compositor,
ele se sentiu menosprezado, ele se sentiu diminuído nessa briga que ele teve com Ed Sheeran. E quando a gente fala assim de fight, né? É porque ele estava brigando pelo direito dele, não necessariamente é uma coisa física, tá? Então, número 4, detalhe, gente, esse tipo de questão aqui, que tem 5 alternativas, ele tem aparecido em um texto só da PrEP. Então, eles escolhem lá das 12 questões, em uma delas eles trazem essas 5 alternativas, tá? Então, número 1, né? Aqui eu coloquei, vocês viram que a teacher colocou que era para achar as corretas mesmo? Esse aqui não teve pegadinha não, tá, gente? Era para achar a correta mesmo. Vamos para o vocabulário importante. Número 1, Sheeran is willing to give the credit Sammy Chokri asked for regarding the song. Quando eu falo que uma pessoa está willing, significa que ela está com vontade, que ela está afim, que ela quer fazer aquilo. Então, ele está willing para dar os créditos para o Sammy no que diz respeito, regarding, no que diz respeito. Gente, o Ed Sheeran, ele está afim de dar os créditos? Não, porque ele fala que não teve nada disso. Então, aqui no texto, nós temos o seguinte, Sheeran and his co-authors. O que o Sheeran fez, gente? Sheeran e seus coautores negam alegações de copying, de cópia, tá? Eu vi esse verbo um dia antes de fazer o simulado. Que maravilha! Brilhou, brilhou. Então, e outra coisa, gente, o título já fala que o compositor, ele se sentiu diminuído. Se ele se sentiu diminuído, o Ed Sheeran, ele não queria dar os créditos. Give the credits é literalmente dar os créditos. Então, né, no way, o Ed Sheeran não queria fazer isso não, porque ele achou, né, que não tinha nada de errado. Deixa eu só marcar com a mesma cor aqui, para a gente seguir bonitinho onde está aqui no texto, né? Olha, outra palavra importantíssima, gente, a palavra deny. Deny significa negar, tá? Negar. Letra B. Aí vai ser esse mesmo trecho que justifica. Sheeran and his co-authors reject any plagiarism claims. Esse claim, gente, é claim. Quando você faz um claim, é quando você faz uma afirmação, tá? Você está afirmando alguma coisa com muita clareza. É tipo uma aclamação. Então, aqui nós temos palavras-chave para buscar, né? Sheeran and his co-authors. Ok? Oh, sorry. Olha só. I have been as... Ah, Sam, vamos lá para o quarto parágrafo, tá? Sweeties, olha só, aqui a gente tinha a palavra-chave, Sheeran and his co-authors, e reject é sinônimo de deny. O que é reject? Reject é rejeitar. Quando você rejeita as alegações, você está negando as alegações, né? E depois, Sam, daqui a pouquinho eu chego lá, nesse aqui, tá? Número 3. It is not clear whether Sam Chokri... Então, esse aqui tá certo, né? Não está claro se Sam Chokri won the copyright fight. Não está claro se ele ganhou. Exatamente, gente. Aqui no final do texto, deixa eu só marcar, né? Não tá claro, porque como que o texto termina? Fala o seguinte, Sheeran e seus coautores, eles lançaram procedimentos legais em maio de 2018, pedindo à corte para declarar que eles não infringiram o direito autoral do Chokri, né? Então, o par issued a counterclaim, então eles lançaram aí, né, um pedido de revisão, counterclaim, para direito de copyright, alegando que Shape of You infringiu algumas linhas específicas e frases de sua música. Então, o que fala aqui? O Sheeran, ele apresentou um pedido, olha,
Por favor, não me acusem aí de plágio. Aí eles apresentaram um counter pedido, né? Eles apresentaram um pedido de novo para falar que o Ed Sheeran copiou sim. Mas não fica claro, a gente não sabe se ele ganhou ou não. Então não está claro. Correto. Número 4. It was Choker's girlfriend who first noticed the similarities between the songs. Counterclaim. Isso, Regis, o que é um claim? É você fazer um pedido para a corte. Um counterclaim é você, tipo, o counter é quando você pede ali de novo. É uma contrapartida. Então, você fez um pedido de revisão em cima daquilo, tá? Counterclaim. Sweeties, então aqui no número 4, né? Foi a namorada do Sheeran? A gente tem uma palavra-chave aqui para buscar. Então, eu vou buscar ali no texto onde está escrita a palavra namorada, né? E nós temos, olha só, bem aqui, I was a passenger, olha, girlfriend, tá vendo? Então, nesse trecho, o que ele estava falando? Eu estava como passageiro, né, no carro da minha namorada e Shape of You veio na rádio, ele escreveu. Ela e eu ficamos ambos chocados em ouvir as semelhanças. Então, não foi ela que notou primeiro, foram os dois, né? Não foi só ela, foram os dois que notaram. Aqui fala que ela foi a primeira, mas foram os dois, eles estavam dentro do carro juntos. And both, olha a palavra-chave aqui. Both significa ambos. Essa palavra é importantíssima, viu, gente? Ambos ou ambas, tá? E na número 5, nós temos o seguinte, que os advogados do Sheeran, eles não foram amigáveis nos e-mails escritos para o Chokri. Onde que nós temos aqui sobre os advogados? Vamos lá, deixa eu só marcar aqui no texto direitinho, onde eu marquei isso aqui. Lá no comecinho, né? Olha só. Chokri said, aí palavra-chave que a gente busca no texto, os lawyers, os advogados. Olha, tá igualzinho aqui, Sheeran's lawyers, né? Chokri disse que ele ficou magoado com o tom dos e-mails dos advogados do Sheeran depois que ele reparou semelhanças entre suas músicas Oh Why e a música do Sheeran, Shape of You. Então, eles não foram amigáveis, né? Isso aqui tá certo. Como que eu sei que eles não foram amigáveis? Were not friendly. Porque ele ficou, né? Ele ficou machucado aqui, no sentido de ele ficou magoado. Quando você fala, por exemplo, you hurt me, isso pode ser você me machucou física ou psicologicamente, né? Pode ser você me machucou, você me magoou, tá? Quando eu falo you hurt me, você me machucou, você me magoou, nesse sentido, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 4, que foi um que gerou dúvida. I have been as scrupulous as I possibly can and have even given credits to people who I believe may have been no more than a mere influence for a songwrite element. Então, aqui nessa parte, as scrupulous, né? Eu fui tão cuidadoso, eu entendi aqui, Sam, olha só, scrupulous, ele foi cuidadoso, né? Aqui o Ed Sheeran, ele fala, eu tenho sido tão cuidadoso quanto eu possivelmente posso e até dou créditos a pessoas que eu acredito que foram mais que uma mera influência para um elemento de escrita. Então, mas afinal tá igual mesmo, prof. We're not friendly. Gleice, sorry, perdi aqui sua dúvida. Só me explica o contexto para eu te explicar aqui direitinho? Funciona como verbo de ligação? O verbo de ligação é o was, tá? É o was aqui. Regis, isso mesmo, I was hurt. Eu fiquei magoado. Esse hurt aqui, né? Eu fiquei magoado. Aqui o was, verbo de ligação. Isso mesmo, ok? Se foi plágio mesmo ou não.
Ah, pois é, não sabemos. Gente, não se sabe. Porque o Ed Sheeran, ele falou assim, gente, mas esse trecho que eu falo, ou I, isso é uma coisa comum, né? Essa foi a alegação do Ed Sheeran. Ele falou, gente, mas isso aqui é comum, ou I, não seria um motivo de plágio. Mas não ficou claro. E também eu não sei, gente, o que que deu nessa notícia. Depois eu não procurei saber se foi plágio ou não. Eu acho que não. Eu acho que a Ed Sheeran não foi acusado de plágio. Senão a gente teria ficado sabendo disso, né? Essa música famosíssima, mas acho que não foi, não. Então, Sweeties, o que está certo aqui? 2, 3 e 5. Lembrando que na hora da prova, você já vai eliminando as alternativas aqui, tá? Já vai eliminando. Vamos para 5? Essa aqui foi uma questão de voz passiva e ativa. Essa frase aqui, né? Então vamos lá para o nosso passo a passo. Essa frase aqui, ela está escrita na voz passiva. E a questão pede para você mudar para a voz ativa. Quando você tem a voz passiva, a primeira coisa que você faz, procure o verbo be e identifique o tempo verbal dele. Beleza? Esse é seu primeiro passo. Então, a gente vai vir aqui, procurar o verbo be. Deixa eu colocar aqui de azulzinho. Olha o meu verbo be aqui. É o was. Que tempo verbal que é esse aqui? O was, ele está no simple past. Ele está no passado simples, certo? Ele está no simple past. Aí, o que que eu vou fazer depois? Qual que é o meu segundo passo aqui? O meu segundo passo é procurar nas alternativas onde está o verbo principal no mesmo tempo verbal do verbo be. Como assim, teacher? Esse aqui é o meu verbo, né? He was hurt. Olha só. Ele foi magoado, né? Ele foi magoado. Esse verbo aqui, o hurt, eu tenho que encontrá-lo no passado simples. Porque eu tenho que encontrar ele no mesmo tempo verbal que o verbo be, tá? Então, letra A, had hurt. Isso aqui é passado perfeito. Deixa eu só marcar aqui, olha. Had hurt é passado perfeito. Quando a gente estudar tempos verbais, isso aqui fica mais fácil, viu, gente? Passado perfeito. A letra B traz para a gente o have hurt. Have hurt é presente perfeito. Presente perfeito. Letra C, has hurt. Isso aqui também é presente perfeito, tá? Has hurt é presente perfeito. E de qualquer forma, isso aqui já estaria errado, porque eu estou usando plural, emails. Então, não posso usar emails has. Teria que ser emails have. Letra D. The tone of Sharon's lawyer's emails hurt him. Olha só, esse verbo hurt aqui, ele tá no passado simples, gente. Sabe como que a gente conjuga o verbo hurt? Olha, hurt, hurt, hurt. Ele não muda no passado. Esse verbo, ele é sempre hurt em todos os tempos verbais. Então, passado de hurt é hurt. Aqui, olha, ele tá no presente simples. Hurts, tá? Presente simples. Quando a gente vai estudando voz passiva, vou voltar nisso aqui. A gente estuda voz passiva só depois dos tempos verbais. Mas isso aqui é um mecanismo, quem vai fazer ar, né, que cobra muito isso aqui, você consegue achar a voz ativa rapidinho. É só identificar o verbo be da voz passiva, identificar o tempo verbal, e aí você vai procurar o verbo principal, que vem logo depois do verbo be, ele vem logo depois. Você vai procurar esse verbo principal no tempo verbal do verbo be. Então, simple past, você vai procurar hurt no simple past. Aí você já vem para as alternativas direto no verbo. E nesse aqui, a resposta correta é a letra D. Alright? Moving on. Number 6. Commonplace, né? Qual é o significado aqui
Sorry. Escolha a alternativa que tem o mesmo significado que a palavra commonplace na frase. Last week, Sheeran told the court that the contested element of his song was commonplace. Então, semana passada, o Ed Sheeran disse à corte que o elemento contestado da música dele era comum. Gente, commonplace. O que significa essa palavra em inglês? Comum, tá? Comum mesmo. Viu? Comum. E o que significa a palavra place? A palavra place significa lugar, né? Então, aqui é um lugar comum isso aqui. Mas a gente simplifica esse trecho todo, commonplace, como comum, tá? O elemento contestado era comum, era um ou I, né? Então, aqui fala que é ordinary. Gente, ordinary no inglês significa comum. Unconventional, inconvencional, unconventional, deixa eu só ver se essa palavra fica boa assim mesmo. Unconventional, não, mentira, gente, é não convencional no português, né? Uma coisa não convencional. Peculiar, uma coisa peculiar mesmo. Odd, odd, gente, é sinônimo de strange, tá? Significa estranho, uma coisa odd. E atypical, atípico, né? Commonplace é uma coisa comum, é uma coisa ordinary. Poderia ser, olha, commonplace é a mesma coisa que ordinary, é a mesma coisa que common. Só um pouquinho de vocabulário aqui para vocês, olha. Odd é a mesma coisa que strange, tá? Unconventional, unconventional é a mesma coisa que atypical. É uma coisa não convencional, uma coisa atípica, ok? Olha só. Então, alguns sinônimos aí para a gente treinar também. So far, so good? Até aqui tudo bem, gente? So far, so good? Moving on? Podemos ir para o próximo? Qualquer coisa, vocês me avisem aí, tá? Número 7. Essa questão aqui foi aí sobre a SpaceX, né? Eu achei muito interessante procurar para vocês a história. E, gente, essa história aqui, eu coloquei aqui a fonte, adapted from, só para mostrar para vocês rapidinho. Foi da Wikipedia. Eu não achei em outro lugar sem ser na Wikipedia, tá? Achei, pois é, gente, é interessante a gente saber a história de onde a gente vai, né? Ano que vem todos vocês estarão lá, vocês vão saber a história do lugar, quando que foi fundado, né? Tudo aqui bonitinho. Então, na sentence, and the student, deixa eu só pegar meu ponteirinho, must be considered apt in terms of military discipline. E o aluno tem que ser considerado apto em termos de disciplina militar. Gente, único texto que eu já sabia mesmo sem ler. Que maravilha, conhecimento de mundo, né? Maravilhoso. Sweeties, isso aqui é uma questão de modal. Ainda não caiu uma questão direta de modal desse jeito na prova da PrEP. Mas se cair uma questão direta, que pode cair, eu suspeito muito que seja nesse estilinho, tá? Ou de você indicar, por exemplo, o modal must, ele pode me indicar obrigação, tá? Ele pode me indicar obrigação, ou ele pode me indicar dedução lógica. Dedução lógica é, por exemplo, you were approved, you must be happy. Se eu digo isso aqui para vocês, olha, vocês foram aprovados. Deixa eu ver se vai caber aqui. Acho que não, vou deixar ele diminuído assim mesmo, tá, gente? Só para explicar aqui o que é dedução lógica. Se eu falo assim, nossa, vocês foram aprovados, vocês devem estar felizes, vocês devem. Isso é uma dedução lógica. Não é que você tenha a obrigação de estar feliz, é que eu estou deduzindo que você está. Você deve estar feliz. Só que nesse contexto aqui, ele é de obrigação. Os alunos têm que ser considerados aptos. Isso é uma obrigação dos alunos, né, para eles serem aprovados, ser considerados aptos na disciplina militar. E o must, ele é sinônimo de have to. Tanto must quanto have to, eles me indicam obrigação. Eles têm a tradução de tem que,
de deve. Isso deve ser feito, isso tem que ser feito. O should e o ought to, esses dois aqui, na língua inglesa, eles são usados para conselho, tá? Esses dois aqui de baixo, o may e o might, eles podem ser usados para fazer um pedido ou para falar de possibilidade. O único modal que me indica obrigação, assim como o must, é o have to. Então, o aluno tem que, o aluno deve ser considerado, tá? Questão de modal, a gente vai estudar isso aqui ainda com calma. Ainda não apareceu como questão direta na PrEP, mas eles aparecem muito nos textos e eles podem cair tanto desse jeito que a teacher mostrou, você substitui um pelo outro, e a PrEP poderia te perguntar também, o que que o must indica nessa frase? Aí sabe quais poderiam ser as opções para o modal? O must indica obligation, ele indica obrigação. Ele indica advice, conselho. Não, ele indica possibility, ele indica deduction, dedução. Não, ele ali me indica request, que é pedido. Então, isso é uma forma que modais podem cair também. Se caísse desse jeito, o que que o must indica? Seria a letra A, ele me indica obrigação, porque os alunos, eles são obrigados a serem aptos naquilo. É uma obrigação, né? Uma extrema necessidade. Então, essa é a número 7. Quem vai fazer ARA agora em junho, cai muito. E desse jeitinho aqui também, tá? Inclusive no simulado EAR tem. Número 8, vocês viram que aqui a teacher colocou várias palavrinhas do jeitinho PrEP também, incluir preposição, tempo verbal, conjunção e artigo. Então, nessa questão, eu coloquei 4 tópicos para vocês. Eu coloquei preposição, eu coloquei verb tense, tempo verbal, coloquei conectivo e coloquei pronome. 4 matérias em uma questão, né? Gostou dessa? Very nice, Gleice. Very good, sweetie. Então, aqui, primeira coisa, preposição. Is a co-educational one-year military school. Então, é uma escola militar de 1 ano in Campinas. Gente, nós usamos in mais cidade quando tem esse significado de em, tá? Então, em Campinas. Eliminei pela primeira. Very nice, very nice. Sweeties, antes de cidade, eu não vou usar on, e eu não vou usar at, mas cuidado! Eu posso usar from Campinas? Posso, só que aí significa de Campinas, tá? From Campinas significa de Campinas. Se eu te digo, por exemplo, I am from Campinas, eu sou de Campinas, isso aqui indica origem. Só que no texto eu não estou falando de origem, eu estou falando de localização. A escola está em Campinas, então in Campinas. Aí já tirei tudo. No segundo, tempos verbais. Se você já tem a maldade de fazer a prova da PrEP, você vem para cá e analisa as suas possibilidades. Bom, quando nós temos started, aqui só fazendo uma coisa bem detalhadinha para vocês. O started, ele é simple past. O uso principal do simple past, passado definido, ou seja, eu sei quando aconteceu. Quando nós temos has ou have started, isso aqui é present perfect, tá? É present perfect. O present perfect, ele é usado num passado indefinido, quando eu não sei quando a ação aconteceu. Se eu venho para cá, perto dessa lacuna do número 2, eu tenho em 1994. 1944, sorry, isso aqui é passado definido. Se é passado definido, eu preciso usar started, começou. Vou perder tempo lendo tudo isso aqui? Não vou não, já venho direto aqui para a lacuna 3, tá? Que me pede ali um conectivo. Besides, moreover. Aí, gente, o que que significa? Besides significa além de, né? Moreover também significa além de. Beside não é conectivo, é preposição, significa ao lado de. Furthermore,
também significa além de, instead of, ao invés de, tá? Então, where they receive, besides, quer ver? Aqui para a gente não confundir, além do mais, tá? Esses aqui a gente vai traduzir como além do mais. Além do mais, então podem anotar ali, além do mais. Então, onde eles recebem, além de aulas e instruções, uniforme, refeições and per diem. E uma diária. Per diem. Deixa eu só ver como que ficaria melhor isso aqui. Per diem. É por dia. E uma diária mesmo. Então, aqui, gente, o que faria mais sentido? Eu coloquei essas alternativas justamente para confundir, tá? Vocês sabem que aqui é maldade pura, né? Simulados. Eu coloquei essas aqui justamente para confundir. Por quê? Moreover lessons, além do mais, aulas e instruções, uniforme, refeições e diária, não, além de. Então, além de aulas e instruções, tá? O que faz mais sentido para aquele trecho é eu falar além de, e não além do mais. Olha como que ficaria um além do mais. He sings very well. Moreover, he can act. Olha, ele canta muito bem. Além do mais, ele pode atuar. Então, aqui cabe um além do mais. Aqui não cabe. Além do mais, aulas, não caberia, né? E um outro, gente, esse aqui também, eu tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição e eu preciso escolher entre esse e esse aqui, né? Pronome do sujeito. Esse it não faz sentido nenhum, porque não está indicando posse ali, né? Então, o it eu já tiro. Se eu tenho uma preposição e eu preciso escolher entre pronome sujeito e objeto, eu uso o pronome objeto. Então, lembrem-se disso. Preposição mais object. Object pronoun. Eu jamais uso preposição mais subject. Isso não existe, tá? Na hora da prova, por onde eu começaria? Eu começaria pelo número 4. Ou talvez pelo número 2, que tem um tempo definido. O que vocês vão fazer se cair uma questão dessa de novo? Primeira coisa, vocês vão fazer isso aqui que a teacher falou com vocês lá no comecinho. Vocês vão identificar. Essa questão, ela quer que eu complete o texto com quais palavras? É verbo? É conectivo? Hey, Vicky! É verbo? É conectivo? É pronome? Identifica. Depois você vai para as lacunas, né? Então, o que eu já posso eliminar? Aqui de tempo verbal, o que já está incorreto? E aí você vai riscando alternativas. Cada um vai ter uma ideia diferente do que é mais fácil. Eu acharia esse aqui mais fácil, porque tem uma preposição, então eu já eliminaria vários. Me sobraria a letra C e a letra A, tá? Mas façam isso na hora da prova. Primeira coisa, identifica, vem para as lacunas, vê o que está mais fácil, começa a eliminar, ok? Vamos para número 9? De acordo com o texto, é incorreto dizer que... Aí aqui vocês viram que a teacher colocou incorreto? Lembrando que, para PrEP, o comum é correto, mas se vai que eles colocam um incorreto, né? Então, a SpaceX foi aberta by the end of 1960. Isso, aqui fala, não abriu até o final de 1960. Quando eu uso, gente, late mais uma data ou late mais um month, significa no final. Então, quando eu tenho late 1960s, do jeito que está ali, isso significa final da década de 60, tá? Então, a SpaceX não abriu até o final, certíssimo, né? Ela foi aberta só no final. Candidatos são preparados para admissão na Academia Militar das Agulhas Negras na SpaceX. Aí, skimming, né? Scanning, sorry, você vai procurar a palavra-chave. Academia Militar das Agulhas Negras, olha só onde está a minha palavra-chave. E o que está falando? It prepares candidates for entrance. Prepara candidatos para a entrada. Aí, qual que foi a diferença? Na alternativa, eu usei a voz passiva. Ela prepara candidatos para a entrada,
candidatos são preparados. E aqui eu troquei. Ao invés de usar a palavra entrance para entrada, eu usei a palavra admission, admissão, que são sinônimas nesse contexto, tá? Na letra C, o curso educacional na SPSEX é parecido com o curso de ensino médio, high school. Aqui eu coloquei uma pegadinha. Por quê? O curso na SPSEX compara-se ao primeiro ano de um regular higher education. Gente, higher education é ensino superior. High school é ensino médio da escola. Higher education é ensino superior. Então, aqui é como se fosse uma faculdade mesmo. E no ensino médio, é uma escola. Então, olha só, são um pequeno detalhe, né? Mas que a gente tem que prestar bastante atenção. Essa aqui está incorreta, porque não é high school, é higher school. Letra D. Mais de 500 alunos frequentam a SPSEX. Esse verbo attend, ele é falso cognato, né? Ele significa frequentar, não é atender. A SPSEX tem aproximadamente 520 alunos de todo o Brasil, tá? Letra E. Cerimônias militares são feitas para marcar o início e o final do ano escolar. Exatamente, olha. The beginning and the closing of the academic period are formalized by military ceremonies. Você tinha a palavra-chave para buscar, olha, cerimônias militares, né? Aqui, beginning, tinha direitinho, beginning. Aí, end seria o closing, o fechamento, né? O final, ok? Fiquei uns 5 minutos lendo só essa palavra, não estava achando erro. Ah, olha só, viu? Mas essa aqui tá certa, viu, ô Regis? Essa tá certa, essa tá certa, essa tá certa. Só que nessa questão, eu tô buscando a errada, a incorrect, né? E a incorreta é que o curso parece com o ensino médio. Ele não parece com o ensino médio, parece com o ensino superior. Ah, na letra C. Nice, nice. Let's go to number 10. Estamos acabando, tá? Meus amores, por favor, confiram para mim no gabarito. É a número 10 essa aqui, né? O gabarito, ele foi mandado errado dessa aqui. O gabarito é a letra D, tá bom? O gabarito é a letra D, tá? I'm so sorry. Eu marco aqui as alternativas, né, para vocês, e depois isso passa pelo trabalho de diagramação. Eu sou responsável pela revisão final, mas isso aqui passou batido, tá? Esse gabarito é a letra D. Escolha a frase na qual a palavra learn está sendo usada com o mesmo significado que no terceiro parágrafo. Gente, no terceiro parágrafo fala o seguinte: nós ficamos horrorizados de saber que nosso amigo, né, o correspondente lá, o Benjamin Hall, ele foi machucado enquanto ele fazia a cobertura da guerra da Ucrânia. O verbo learn, a gente está muito acostumado a esse significado de aprender, não é? Inclusive, essa minha frase que vocês já me perguntaram aqui, que sempre daqui atrás, né, que é de uma letra de música, you live, you learn, é nesse sentido, de learn, de aprender. Só que vocês sabiam que pode significar ficar sabendo? Então, learn é aprender ou ficar sabendo. E nesse caso aqui, é ficar sabendo, tá? Pois é. Esse aqui, olha, nós ficamos horrorizados de ficar sabendo, quando nós ficamos sabendo, a letra A é no sentido de aprender. Olha, they learn Russia at school. Aí eu vou marcar aqui da mesma cor, tá? Olha, aprender de vermelhinho. Eles aprendem russo na escola. Letra B. I don't know how actors manage to learn all those lines. Eu não sei como os atores conseguem aprender todas aquelas linhas. Letra C. We were told to learn Portia's speech by heart for homework. Nos disseram para aprender o discurso de Portia de cor. Gente, by heart significa de cor, tá? Como tarefa. E letra E. I hope you learn from your mistakes. Espero que você aprenda dos seus erros. E a letra, né? Aí eu vou marcar de amarelinho aqui. We were all shocked to learn of his death.
todos ficamos chocados ao saber de sua morte, quando nós ficamos sabendo, né? Então, learn, aprender e ficar sabendo. Esse tipo de questão pode cair na PrEP, em que você tem palavras que são usadas em contextos diferentes e você tem que identificar qual que está sendo usado num sentido parecido do texto, qual que está sendo usado num sentido diferente do texto, né? Então, please, a número 10 é a letra D, o gabarito. Combinado? Número 11. Invaluable. Gente, essa palavra já caiu em outras provas de concursos militares e ela já causou muita dúvida, tá? Porque o que é velho? É valor. O que é uma coisa valuable? É uma coisa de grande valor. Mas se eu falo que uma coisa é invaluable, isso não me indica o oposto. Nesse caso aqui, a gente já viu o in como oposto em várias situações, mas invaluable significa inestimável. Inestimável. Teacher, mas como que eu ia saber isso aqui na prova? Olha só. Aí você tem que vir. Quando uma questão, gente, parece muito fácil, você fala, eu acho que isso aqui pode ser uma pegadinha, vai para o texto. Nós desejamos a Ben uma recuperação rápida e pedimos para esforços aí para proteger os jornalistas que estão fornecendo um serviço inestimável. Aí você pensa o seguinte, gente, nesse trecho, jornalistas que estão fornecendo. Gente, o serviço dos jornalistas, né, nessa cobertura da Ucrânia, ele é sem valor? Não, ele é inestimável. Inestimável. Mas, gente, eu fiz isso aqui, foi nessa intenção de alertar vocês, de alertar. Mas faz sentido agora? Faz sentido quando eu falo aqui? Aí você pensa no serviço, Regis, vem só para o finalzinho aqui. Eu estou falando do serviço dos jornalistas. Faz sentido eu te falar que isso aqui é uma coisa valiosa, né? Que eu não estou menosprezando o trabalho dos jornalistas que estão arriscando a vida para trazer notícias? Então é inestimável, tá? O que significa unworthy? Unworthy é sem valor. Priceless, aí não é que não tem preço. É, não tem preço. Também é inestimável. É de valor incalculável. Gente, eu já estou terminando, tá? Vou precisar de vocês só 3 minutinhos hoje. Sorry, deixa eu colocar aqui de novo. Inestimável, né? De valor incalculável. Inestimável, incalculável. Worthless, worthless, sem valor. Meaningful, significativo. E expensive, significa caro. Essas palavras aqui são palavras que geram um pouquinho de conflito na língua inglesa. Então, se vocês puderem anotar nos dicionários, please, tá? Fui na A firme, tinha eliminado essas que tinham less. Gente, eu fui muito má. Meu Deus, pesou até a consciência aqui agora. Mas sabe o que acontece? Isso já apareceu em prova, gente. Eu já vi gente cair em pegadinha. E são palavras comuns na língua inglesa. Pode ser que até agora você não tenha visto, mas depois desse simulado você vai falar, então isso aqui não é uma coisa sem valor, isso é uma coisa inestimável. Isso aqui é tão importante que não existe preço para isso. Não existe preço, né? Depressão, ai, my gosh. I'm sorry, sweeties. Eu juro que no próximo eu vou pegar mais leve. Eu não vou colocar essas palavras muito difíceis. Eu vou equilibrar um pouquinho, tá? Porque eu não quero que vocês fiquem chateados também, não, tá? Não quero. Please, não fiquem, tá? Não, Sam, pensa o seguinte. Depois desse simulado, começou a fazer sentido o que a teacher falou? Deu para pegar aqui algumas palavrinhas, aprender alguma coisa? Se deu para pegar, para entender, isso que é importante, né? Vamos lá. Em 2015, tempo definido no passado. Se é tempo definido no passado, eu tenho que usar o passado simples, joined. E aqui nós temos, no gap 2, over the years.
Ao longo dos anos, quando eu tenho essa expressão aqui, over the years, o que que eu uso? Eu uso present perfect. E, gente, olha o tanto de matéria que a gente ainda não estudou aqui também, né? Em 2015, isso aqui é present, é past simple, porque é tempo definido no passado, né? Tempo definido. Então, a minha resposta correta é a letra A. Alright? Vamos lá. Modo sombrio ativado. Deixa eu ler, mestre, continua nesse nível. Estamos aprendendo bastante, tendo um conhecimento bem maior. Assim a gente não cai nas pegadinhas da prova. Essa última peguei. Maravilha, maravilha. Meus amores, eu vou combinar o seguinte com vocês. No próximo simulado, pode ser que nesse aqui eu tenha trazido muita palavra diferente, né? Eu vou pesar um pouquinho menos, mas não no sentido de diminuir o nível, tá? Eu vou manter o nível, mas eu vou trazer palavras que não gerem essa coisa com formação de palavra. Porque o que eu sempre falo com vocês? Gente, formação de palavras é importante. A gente tem que conhecer prefixo e sufixo. Só que tem algumas coisas que realmente não fazem sentido, né? Aliás, tem umas coisas que a gente não pode usar. Porque senão a gente erra a questão. E aí, o que eu quis mostrar aqui para vocês é, ok, você consegue achar o significado da palavra pela formação, mas é importante você ver o texto. Então, a minha intenção com esse simulado foi: leiam o texto, entendam o contexto antes de marcar a palavra. Às vezes a prova traz uma coisa que a gente acha que é muito fácil e a gente erra. Se tivesse olhado no texto, né, a gente conseguiria achar, ok? Very nice, very nice. Bom, sweeties, pois é, esse do Gold. Deixa eu só pausar a gravação. Me esperem só um minutinho, tá? Meus amores, beijos para vocês, me contem do resultado, tá bom? E qualquer dúvida me chama.